Olá, pessoal. Meu nome é professor Eduardo Wenzel Brião. Então, nós entraremos agora na gestão de entrada e saída. Ok? Então, o que é a gestão de entrada e saída no contexto de um sistema operacional? Controle de entrada e saída é uma das tarefas, centrais de um sistema operacional que emite comandos para os controladores de dispositivos. Ele faz o processamento de interrupções, trata erros, esconde detalhes específicos dos diferentes dispositivos. Tá? Então, por exemplo, quero acessar uma leitura de um arquivo da minha HD. Eu não preciso dizer qual é o cilindro, qual é o setor, qual é o início do bloco. Simplesmente eu uso uma chamada de sistema, que faz uma leitura de forma que esconde os detalhes para nós. Tá? A gente simplesmente faz a leitura, ó, eu quero fazer a leitura do arquivo tantos bytes. Simples assim. Então, ele tenta paralelizar a entrada e saída e o processamento do CPU. Então, enquanto o CPU está funcionando, existem atividades de entrada e saída que estão acontecendo em paralelo. Então, minimiza a latência e maximiza a vazão de dados. Tá? Controla o acesso concorrente de dispositivos. Se eu tento acessar, por exemplo, dois dispositivos tentam acessar a memória, como é que faz? O que acontece? Então, e o subsistema de entrada e saída consiste em duas camadas. Tá? O primeiro é o software independente dos dispositivos, que é uma para cada classe de dispositivos existe, né? Um software independe deles, mas eles são divididos em classes. E o software dependente do dispositivo, que é um driver. Tá? Então, os famosos drivers, nós baixamos da internet para uma impressora, para um determinado fim, são softwares que são dependentes do dispositivo. Tá? Então, o dispositivo de entrada e saída é definido por um conjunto de comandos básicos disponibilizados. Né? É necessário que o dispositivo nos permita comandos para acessar o seu dispositivo, funções que executa e também as mensagens de status e erros que emite. Certo? Então, isso aí, por exemplo, uma impressora está com a bandeja vazia, ela precisa enviar um sinal onde o driver ele precisa me sinalizar para o meu sistema operacional que a impressora está com a bandeja vazia. Tá? Então, existem os seguintes tipos de dispositivos. Então, o dispositivo de bloco é aquele que transferem ou armazenam dados em bloco e podem ser acessados independentemente, o acesso aleatório, né? E, por exemplo, os discos, SCSI, IDE, enfim, SSDs, e dispositivos de caracteres. Ele lê sequência de caracteres, né? O teclado, mouse. Para cada caractere é gerado uma interrupção. Tá? Então é uma classificação que é geral. Nem todo dispositivo de entrada e saída se enquadra exatamente em uma dessas categorias. Um exemplo pode ser o vídeo mapeado em memória, modem, a interface de rede. Elas não estão exatamente nessa categoria aí. A interface de rede é por stream, né? Na verdade, é fluxo de dados enviados diretamente. Tá? Então, temos outras classificações aqui. A interação homem-computador, teclado, mouse, display, impressoras. Para armazenamento e processamento internos, temos disco, pendrives, sensores, controladores, atuadores, enfim. E para comunicação remota, são as placas Ethernet, Bluetooth, as interfaces de rede, wireless e modems. Bom, aqui nós temos a entrada e saída em camadas, né? Então, o que a gente pode ver aqui nitidamente aqui, é a casca mais de fora é o programa do usuário, né?
E aí essas cascas aqui são as cascas em software, camadas em software que elas vão se aprofundando, que é o kernel. Aí nós temos o driver. O driver é o que é mais perto do dispositivo, em termos de software. A partir dali nós temos o próprio hardware, né, que é um bus, um barramento, que recebe esses dados. Aí tem um controlador, que recebe. A gente vai ver daqui a pouco, né, que o controlador exatamente faz, e o dispositivo em si. Basicamente, essa figurinha aí nos dá essa impressão de abstração. Bom, então nós temos aqui taxas de dados típicas de dispositivos, né? Então o que a gente pode ver, claro que isso aqui está um pouco defasado, mas a gente pode dar uma olhada, por exemplo, que o teclado ele tem uma taxa muito baixa, né, de dados, porque é 10 bytes por segundo. Tá? Isso aí é o máximo que um ser humano consegue ali digitar, uma taxa bem básica. Aí tem mouse, que é 100 bytes por segundo, porque tem que passar toda hora as coordenadas x, y. Né? Aí esses dados começam a aumentar. Um scanner é 400 kbytes por segundo. Tá? O USB é 1,5 megabytes por segundo, mas já tem USBs aí que já são mais rápidas, enfim. E aí nós temos uma Ethernet gigabit, 125 megabytes por segundo. E aí nós temos o barramento da Sun Gigaplane, que é 20 gigabytes por segundo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né, da taxa de dados típicas desses dispositivos, redes e barramentos. Então, controladores de dispositivos, né, são partes de dispositivos de entrada e saída. Tá? Ele tem uma parte que realmente o que ele é? Ele é um componente eletromecânico, tá? Que tem ali um cabeçote mecânico, um sensor, né? Um controlador eletrônico de velocidade, que a gente chama, que é o Electronic Speed Controller. Tá? E é um circuito, também é um circuito integrado ao processador que recebe esses dados e faz alguma coisa. Transfere esses dados para o próprio dispositivo, digamos, para a parte real do dispositivo, junto com esse controlador. A interface física, pinos entre o controlador e o componente mecânico, né, é padronizado. Por exemplo, HDs é padronizado por IDE, SCSI, enfim. Um controlador pode fazer o controle conjunto de vários dispositivos. E a tarefa do controlador é o seguinte, tá? Ele vai converter os fluxos de bits seriais que estão chegando em conjunto de bytes. É isso que ele vai fazer. Além disso, ele vai fazer uma verificação se esse dado está correto ou não. Vamos supor que no meio do caminho lá, a HD não leu direito um determinado bit, o bit que era 1 virou 0. Como é que ele sabe que esse bit deu erro? Através de um conjunto de uma matemática adequada de verificação, chama checksum. E aí corrige o erro. Ele faz correções de erro. Ele bufferiza, ele agrupa bloco de bytes para transferência à memória principal. A bufferização é muito importante. Nós vamos ver mais adiante. A bufferização permite que existe enquanto a CPU está trabalhando, a entrada e saída também está trabalhando e dê tempo para as coisas funcionarem adequadamente. Se não houver bufferização, vocês vão ver que vai acontecer aí um grande problema de velocidade. Então, do ponto de vista conceitual, o controlador é o dispositivo de entrada e saída. Tá? Então, basicamente aqui, ó, nós temos uma arquitetura onde nós temos um barramento PCI, nós temos um monitor, nós temos um controlador gráfico aqui. Aqui eu tenho uma NVIDIA. Aqui é o processador que tem um controlador que tem para memória, que tem uma ponte, uma bridge para o processador, porque esse bridge a gente vai aprender que existe, além do processador acessar a memória, existe uma forma aqui que minha HD pode acessar diretamente a memória. Vai aprender que existe um carinha aí chamado DMA, que faz esse acesso direto à memória. Aí tem controlador de discos IDEs, eu posso ter vários discos conectados a um controlador.
controlador SCSI, aqui tem barramento SCSI. Enfim, existe uma hierarquia aí bastante interessante de barramentos e dispositivos. Vejam que teclado, uma porta serial e uma porta paralela, né, elas estão conectadas praticamente a um barramento de expansão. Tá? Bom, então vamos aí entrar no nível de detalhe, o que esse controlador faz, né? Cada controlador possui registradores que são usados para fazer o controle da entrada e saída, da parte eletromecânica, e para emitir informações sobre status, condições de erro. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um disk drive, um HD, que faz acesso ao controlador. O controlador, ele tem registradores de status, de dados, de comandos. É a partir daí que nós vamos escrever nele. Mas nós vamos escrever nele, por exemplo, aqui, é para uma porta de entrada e saída, que a gente vai ver mais tarde, ou mapeado em memória, como está aqui. Eu vou guardar um dado no endereço 3FS, 3FB. 3FB significa que eu vou guardar um dado que ele vai ser armazenado diretamente, né? Esse dado é um comando que eu vou dar para a minha HD. Então, basicamente é isso. Aqui, de novo, nós temos um barramento de entrada e saída. Eu já tinha mostrado isso no nível mais de detalhe. E aí tem algumas considerações. Algumas arquiteturas usam espaço de endereçamento da memória RAM e das portas de entrada e saída é único. Ou seja, a entrada e saída é mapeada em memória. Então o Motorola 680 vai acessar o hardware através de uma área da memória, através de endereços de memória. Em outras arquiteturas, existe um mapeamento que é fora da memória. É um endereçamento específico que é fora dela. E existem também uma outra arquitetura que usa um modelo híbrido, né? Associação de endereço com a porta de entrada e saída. Então, basicamente, isso aqui que nós temos. Tá? Nós temos a memória e portas de entrada e saída. Duas coisas separadas. Nós temos uma parte da memória que acessa a entrada e saída. E nós temos um modelo híbrido com portas e partes de entrada e saída. Basicamente é isso. Aí nós temos só uma visão geral, né? Que portas são essas de entrada e saída de um PC. Então, aqui do 0F nós temos acesso ao controlador de DMA, que a gente vai aprender daqui a pouco. Controladores de interrupção, timer, né? Enfim, isso aqui eu vi, que é 2F8 ou 378 ou 3F8 são portas que acessam a porta serial ou a porta paralela. Tá? Então isso é muito comum em um PC. Bom, agora vamos chegar num ponto, que é passos de uma leitura de bloco controlada por CPU. Como é que é feito isso? Então, basicamente, a CPU ela escreve um comando. Tá? Ele quer ler um bloco, por exemplo, de determinado endereço, né, em um registrador do controlador de disco. Tá? Eu quero ler um dado, está lá na minha HD, por exemplo. Então a CPU escreve um comando. O controlador ele aciona, ele recebe lá o registrador de comando, registro, né? Registrador de comando, enfim. E o controlador, com esses dados, ele aciona o componente eletromecânico e transfere os dados bit a bit do disco para um buffer do controlador. Então isso acontece de forma mecânica. Enquanto isso, minha CPU tem que trabalhar de alguma forma. Tá? Eu vou mostrar mais adiante. O controlador calcula o checksum e verifica se há dados corrompidos. Se houver, faz uma nova leitura. Se houver de novo, e se houver erro, aí ele manda uma interrupção dizendo lá para o Windows ou para o Linux, dizendo, olha, deu um erro na HD, por exemplo. Tá? Quando o bloco de dados foi completamente lido, quando encheu o buffer, o bloco foi dado, né, foi lido completamente,
o controlador levantou uma interrupção e aí o driver executa um loop para copiar byte a byte do bloco do controlador para a memória principal. Tá? E é isso que acontece quando você faz uma leitura de um dado no meu disco rígido. Bom, é claro que para fazer a leitura de um dado que vem de um periférico, você não vai travar sua CPU fazendo loops, né, na sua CPU para carregar dados que vêm de um buffer, de um controlador lá de entrada e saída para a memória. Você não vai fazer isso, a CPU vai ficar travada. Nós não fazemos isso. Por quê? Porque foi criado, né, os engenheiros lá de hardware desenvolveram o DMA, que é o Direct Memory Access, acesso direto à memória. E o acesso direto à memória, ele faz o seguinte, ele é um hardware, componente de hardware dedicado para fazer transferência direta de blocos de dados que vêm de um periférico para a memória. E a CPU fica livre. Então, foi uma maneira aí para a gente não deixar a CPU trabalhando, né, e travando o que realmente a gente precisa. Evita que a CPU tenha que executar um loop para a transferência de bloco, foi isso que nós falamos, e a CPU apenas inicia entrada e saída informando o endereço inicial na memória, endereço do bloco do disco, número de bytes a serem transferidos. E deu. E aí a CPU continua trabalhando. Enquanto isso, o hardware faz isso, né, faz essa cópia para a memória. Bom, então basicamente é isso, né? Nós temos CPU, que a CPU programa o controlador de memória, envia aqueles dados, que é o endereço que ele quer que eu copie o dado para a memória, qual é o endereço que está lá dentro da minha HD e o computador, enfim. E aí o controlador de DMA solicita a transferência para a memória. É isso que acontece. Aí está aqui o controlador, está aqui um buffer, está aqui o hardware, aí o hardware, aqui vai acontecer a cópia do dispositivo para o buffer. Quando o buffer preencheu, ok, está pronto. Os dados então são transferidos para a memória a partir desse barramento aqui. E a CPU está trabalhando ali de alguma forma. Terminou de preencher toda a memória, aquela parte de memória ali, os dados já foram capturados. Há uma confirmação do controlador de DMA dizendo ok, está pronto. E aí o controlador de DMA ele vai lá e envia uma interrupção para a CPU dizendo, olha, terminou aquele determinado atividade, então a CPU pode trabalhar enquanto isso. Mas vejam que isso aqui acontece muito rápido. Né? Eu não preciso ter uma CPU que fique ociosa lendo, né, fazendo um pooling. Né? A gente vai aprender daqui a pouco o que é pooling. Tá? Então, basicamente é isso. Bom?